Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotivas com mais uma dica. Peugeot 206 1.4, 8 válvulas flex. Quando troca de combustível não funciona, fica com o motor trabalhando errado, falhando, engolhando, dando cabeçada. Muitas vezes quando pisa na embreagem ele até morre, ele apaga, ele estanca, tá? Que pode ser isso, como solucionar o problema. Lembrando aí que essa dica vai servir para toda a linha Peugeot, tá? Peugeot 206, 207, 307, 308, com qualquer motorização, desde que seja flex, tá certo, pessoal? Desde que seja flex. Essa dica vai servir. E, inclusive, tudo que eu vou falar aqui também pode ser aplicado para todas as outras marcas e modelos de veículos, sem exceção, independentemente de motorização. O único pré-requisito é que seja flex. Beleza, pessoal? Essa dúvida, muitos clientes meus aqui da oficina têm perguntado para mim, certo? O que é que pode estar acontecendo com o carro deles, porque está fazendo esse sintoma. E até pessoas aí do canal, né? Muitos inscritos aí do canal também têm perguntado sobre esse assunto, tá certo? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Eu vou fazer uma série de vídeos só sobre esse assunto, de vários veículos diferentes, tá certo? Para realmente tirar toda a dúvida do pessoal. Então, gente, o que é que pode estar acontecendo aí no carro de vocês? Né? Se seu Peugeot está com esse problema aí, todas as vezes que muda o combustível dá uma dor de cabeça danada, e aí você tem que voltar para o combustível que estava antes, porque o carro fica ali com dificuldade, tá certo? Às vezes até acende a luz de injeção, aquela lâmpada lá no painel amarelinha, que é o desenho de um motorzinho, né? A lâmpada de manutenção urgente às vezes até fica acendendo ou piscando, tá certo? Então a gente vai estar tirando agora todas as dúvidas sobre isso aí. Gente, é o seguinte, pode estar acontecendo duas coisas aí no seu carro. A primeira situação que você deve saber, e eu quero que você fixe bem essa ideia na sua mente, na sua cabeça, que você guarde bem isso aí, certo? Se for possível, reveja o vídeo quantas vezes for necessário para você fixar a ideia, tá? O que está acontecendo no seu carro aí pode ser normal. Sérgio, cara, você pirou, tá doido, tá maluco? Como é que é normal um negócio desse, eu trocar combustível, o carro ficar pulando, feito um cavalo, ficar doido, ficar estancando, morrendo, apagando o motor sem força? Isso é normal, cara? Você tá falando besteira? Gente, o que é que acontece? Todo carro flex sem exceção, todo ele sem exceção. Existe aí uma questão, tá? Um fator chamado fator AF, relação ar-combustível. AF vem de air fuel, né? Que é relação ar-combustível. Que relação ar-combustível é essa? Tá? É uma relação que a própria central do carro, o módulo calculador de injeção eletrônica, tá? Ele calcula o tempo de injeção do carro, certo? Através de quê? De sensor lambda, que é a sonda lambda que fica no escapamento do carro. Ele tem duas sondas, uma pré-catalisador e uma pós-catalisador, né? A grande maioria dos carros flex, praticamente todos eles, vai ter duas sondas lambda, né? Então essa sonda lambda aí vai auxiliar o módulo de injeção eletrônica a fazer aí a leitura do novo combustível, né? A partir da quantidade de oxigênio que está saindo pelos gases de escapamento, e através desse parâmetro aí, certo? De sensor lambda, mais alguns outros também, tá? Mas o principal é o sensor lambda. Então a central, o módulo calculador, ele vai estabelecer um tempo de injeção, um fator AF, a relação ar-combustível. Quantas partes de combustível e quantas partes de ar, né? É sabido, tá, pessoal? Talvez você não saiba, mas assim, quem trabalha com injeção eletrônica, que eu estou falando também para profissionais da área, né? Então, a gente sabe que o combustível álcool, o tempo de injeção dele é maior do que o tempo de injeção de combustível da gasolina, tá certo? Como assim? O carro ele bebe mais álcool do que gasolina. Você pode perceber, se você colocar álcool no seu carro, você vai perceber que você vai rodar menos quilometragens com álcool do que se você botasse gasolina. Por quê? Porque o tempo de injeção do álcool é maior. Os bicos injetores, o tempo de injeção é o tempo que os bicos injetores, tá aqui os bicos injetores, ó, eles permanecem abertos, injetando combustível para ser queimado dentro do cilindro. Então isso é o tempo de injeção que é estabelecido pelo calculador, tá? E o calculador ele estabelece esse tempo, como eu já falei, baseado em informações que chegam de outros sensores, e o principal deles é a sonda lambda, o sensor de oxigênio, esse sensor aqui, ó, que fica na saída do escape. Por isso que quando ele está com problema, o carro fica bebendo muito combustível às vezes, tá certo? Na maioria das vezes, quando esse sensor lambda aqui dá problema, tá lendo errado, principalmente o pré-catalisador,
o carro fica bebendo muito combustível, tá bom? Então, o fato é, o carro estabelece um tempo de injeção, ou seja, vai entrar tantas partes de... Um exemplo, vai entrar 10 partes de ar e uma parte de combustível, uma parte de gasolina. Ou o módulo calculador pode calcular a quantidade de oxigênio que está saindo e dizer assim, não, agora vai entrar 9 partes de ar e 2 partes de gasolina, de álcool, tá? 9 partes de ar, uma parte de gasolina, ou 9 partes de ar e 2 partes de álcool. Então, o módulo calculador ele vai fazer esse ajuste, tá? Que é o ajuste à relação AF, a relação ar-combustível, tá? O AF. Para o álcool existe um AF, para a gasolina existe outro AF, que é justamente o que eu estou falando, resumindo para vocês. Um é o tempo de injeção maior, o AF de um é maior do que o AF do outro, tá certo? O fato é, todas as vezes que você coloca troca de combustível, todo carro, sem exceção, ele precisa de um tempo para reconhecer o novo combustível, tá? Na verdade, ele precisa de rodar uma certa quilometragem. Na grande maioria dos veículos, dos veículos flex, tá, pessoal? Na grande maioria, essa quilometragem vai entre 10 e 15 quilômetros, ele vai variar entre 10 e 15 quilômetros para poder reconhecer o novo combustível. Você vai ter que rodar de 10 a 15 quilômetros. Existem casos até, tá, pessoal? Porque o sistema não é perfeito, o sistema não é 100%, não é infalível, tá certo? Então, existem até casos que ele leva até mais do que 15 quilômetros para reconhecer o novo combustível, para estabelecer um novo AF, um novo tempo de injeção, tá certo? Todo carro flex, ele foi desenvolvido para queimar ou álcool, ou gasolina, ou a mistura dos dois em qualquer proporção, tá, pessoal? Não existe isso de, eu botei tanto de álcool e eu vou botar agora metade de gasolina, e vai dar errado, vai dar certo, ou não, eu tenho que deixar chegar na reserva para mudar o combustível, ou deixar quase secar o tanque, ou deixar secar o tanque. Não existe isso. Carro flex, entendam isso. Ele foi desenvolvido, é um sistema inteligente e preparado e projetado para queimar ou álcool ou gasolina ou a mistura dos dois em qualquer proporção, tá bom? Isso é fato, isso aí é indiscutível, tá certo? Então, o que é que acontece? Se você trocou o combustível, gente, você precisa rodar no mínimo aí, tá? 10 km ou 15 km para reconhecer. O fato é que enquanto você não atingiu essa quilometragem, enquanto você não rodou essa quilometragem, o carro vai apresentar sintomas, tá certo? Sintomas que são falhamento, engasgo, pequenos cortes, cabeçadinha, motor morrendo, ou motor sem força, luz de injeção acendendo, tá certo? Pode acontecer isso, tá, pessoal? Pode acontecer. É um sintoma como se fosse um combustível adulterado. Muita gente pensa até que é gasolina ou que é álcool adulterado. Diz assim, eita caramba, botei o álcool no posto e o álcool estava adulterado. Pode acontecer sim, o álcool está adulterado, está com muita água. Pode sim, tá? Pode sim, a gasolina está adulterada, está com muito solvente, algum componente lá, alguma composição química que vai sim adulterar a qualidade ali da queima do combustível, né? Mudar aí as propriedades do combustível, pode sim, tá? Mas na grande maioria dos casos não é isso, é realmente os sintomas que o carro vai apresentar durante aí o estabelecimento, durante o reconhecimento do novo combustível, tá certo? Porque suponhamos, pessoal, vamos entender um pouco, tá? Suponhamos que o carro precise de 9 partes de ar, certo? E uma parte de gasolina para funcionar, tá? Vamos dizer, um exemplo só para vocês entenderem melhor. 9 mililitros de álcool, de ar e 1 mililitro de combustível, certo? De gasolina, para funcionar na gasolina. Ele estabelece aquele AF está ali funcionando. Quando você bota álcool no carro, a gente não sabe que o tempo de injeção do álcool tem que ser maior para o carro trabalhar direitinho, para o motor trabalhar redondinho, trabalhar com força certinho. Mas se você acabou de botar álcool, você está dentro do posto de gasolina ainda. O sistema do carro, o módulo sabe que você está com gasolina no tanque, funcionando com o tanque. Ele está com 9 ml de ar e 1 ml de gasolina. Ele vai continuar os 9 ml de ar e 1 ml de gasolina, mesmo sendo combustível álcool. O que é que vai acontecer? O carro vai ficar sem força. Tá certo? Vai ficar sem força, vai ficar falhando. Então o que é que acontece? Você precisa andar, pessoal. Tem que andar. Tá certo? Ande aí no mínimo 10, 15 km, tá 20 km para ele melhorar. Você vai perceber que o carro vai ficar bom. Quando você trocar o combustível, ele vai ficar bom. Tá certo?
Existe até um negócio chamado de pane do dia seguinte. Se você abastecer seu carro, se você trocar o combustível e se você não rodar no mínimo 10 km, quando você chegar na sua casa aqui, desligar o carro, no outro dia ele não vai funcionar. Por quê? Justamente por conta desse fator que eu lhe falei, desse fato que eu disse para vocês, que eu acabei de explicar. Ele precisa de mais dose de álcool, precisa de 2 doses de 2 ml de álcool, mas ele só está com 1 ml de álcool, porque a central, o módulo está entendendo que ainda é gasolina. Ele não reconheceu, não deu tempo da sonda mandar as informações suficientes para o módulo calculador estabelecer um novo AF, uma nova relação a combustível. Não deu tempo, tá certo? Então só resolve esse problema, esse falhamento ele vai acabar, ele vai passar. Você andando, tem que andar. Deixa o carro falhar, deixa dar cabeçadinha, deixa o carro sem força e vai andar. Por isso eu nunca aconselho você abastecer o carro perto do posto de combustível, perto de sua casa, e já abastece e vem e guarda o carro na garagem. Só muda de combustível se você tiver um percurso de no mínimo 10 km para fazer. Você abastece o carro e vai rodar, vai resolver suas coisas, vai fazer sua viagem, sei lá, vai resolver seus problemas, para o carro dar tempo de reconhecer o novo combustível, o sistema vai reconhecer. Tá certo? Isso serve tanto para vice-versa. Se ele estiver rodando com álcool, rodando aí com 2 partes de álcool, né? 9 ml de ar, 2 ml de álcool. Aí você muda para gasolina. Aí ele tá lá, e ainda dentro do posto de gasolina ele tá com 9 ml de ar e 2 ml de álcool, só que o carro tá com gasolina. Ele precisa que seja menos mililitro de gasolina. Então o que é que vai acontecer? O carro vai ficar encharcando, tá? Vai ficar ali fedendo a gasolina, porque ele está injetando muita gasolina. Porque o álcool precisava ser injetado mais, precisa ser injetado mais álcool, né? Só que não mudou o combustível, não está com gasolina, então ele está injetando muita gasolina. Então o carro está cheirando a gasolina, fedendo, encharcando, com dificuldade de partida. Como é que resolve? Andando. No mínimo 10 km, tá bom, pessoal? Não é problema, isso não é defeito, isso é normal. Agora, existem uns carros, tá? Que vai fazer esse sintoma mais do que outros, que vai apresentar muito esse sintoma, que vai ficar tipo quase assim, ruim de andar mesmo. Quase que você diz, cara, vou deixar esse carro aqui, vou chamar um reboque. Tá? Tem carros que apresentam muito esse sintoma e tem carros que o sintoma é bem mais leve, mas o fato é que todos eles vai fazer. Na troca de combustível ele vai fazer. Principalmente se o motor estiver muito frio, se o motor estiver frio. O posto de gasolina for perto da sua casa, na primeira esquina, no mesmo quarteirão, motor frio, aí é que ele vai fazer mesmo. Se o motor já está quentinho na temperatura ideal do funcionamento, você vai perceber menos o sintoma. Quanto mais frio o motor tiver, mais o sintoma aparece, apresenta, tá bom? Então, essa é uma questão, esse é um fato, tá bom? É normal sim isso acontecer. Não é problema, não gaste dinheiro com profissional de injeção eletrônica, com reboque, nem vai fazer confusão com o posto. Rode no mínimo 10 km para reconhecer o combustível, 10, 15 ou até mais, até 20, tá certo? Pode ser que precise. Agora, o outro fato é o seguinte: suponhamos que você rodou aí os 20 km, 30 km e o carro está com o mesmo problema, não reconheceu o combustível de jeito nenhum. O que é que pode estar acontecendo? Vela de ignição com defeito, tá certo, pessoal? Desgaste nas velas de ignição, tempo de vida útil das velas de ignição já no fim, vela e cabo de vela já desgastado, ou sonda lambda com defeito, lenta, lerda, lendo devagar, sem mandar a informação correta para o módulo de injeção, para o módulo calculador, para a central, tá certo? Então, vai ser esses dois casos: ou o problema ou é normal o sintoma e você não rodou os 10 km no mínimo, ou se você já rodou tudo isso e não resolveu, vai ser vela, cabo de vela ou sonda lambda aí, com certeza, tá certo, pessoal? Não vai ter outra coisa não, tá certo? Aí só para vocês entenderem aqui, de repente você pode pensar, mas o meu carro ele tá só sem força, não tá falhando, não tá cortando, não tá dando cabeçada, mas depois que eu troquei o combustível ele só perdeu força, tá só sem força, tá certo? Então, a vela, o que acontece? A vela não dá problema só de falhamento não, pessoal. A vela dá problema também de o carro ficar sem força, parecendo até bomba de combustível, tá? Parece até que é bomba de combustível com pouca pressão, mas na verdade você vai olhar, é as velas com os eletrodos desgastados, curtos. Então, as quatro velas com os eletrodos curtos, tá? O cilindro fica funcionando, mas fica queimando ali combustível meia boca, vamos dizer assim, tá? Não fica queimando, fazendo uma queima perfeita, e o carro fica sem força, sem falhar, tá certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui o que é que eu tô querendo dizer, ó. Deixa eu mostrar aqui um detalhe pra vocês. O que é vela desgastada? Ó, tô com o catálogo aqui da NGK. Tô numa página aqui, eu acho que deu o vento, e o vento tirou a página que eu tava. Mas deixa eu ver aqui se eu acho.
a página que eu estava querendo mostrar para vocês é uma página que mostra os desgastes da vela. Pronto, tá aqui, ó. A vela, quando ela tá o carro falhando, dando cabeçadinha, dando corte, dando engasgo, tá? Ela pode o quê? Tá escapando corrente, fazendo arco voltaico, tá? Como é que você sabe? Por essas marquinhas que fica aqui na louça da vela. Eu já fiz até outros vídeos mostrando. E além de fazer as marquinhas, isso aqui você pode limpar com a flanela, com trapo, que não sai não. Isso aqui é a louça, a corrente elétrica passando aqui, ela vai cortando, vai marcando a louça da vela. E também se você tirar o cabo de vela, ele fica com essas marquinhas no cabo de vela, tá? Com a marca, com rastro de centelha, de arco voltaico, tá bom? Ela faz mais ou menos isso aqui, ó. Daqui, ó, pra torre metálica, da cabeça da vela, da ponta da vela pra torre metálica, ela vaza, tá vendo? Igual isso aqui, tá? É conhecido como flashover também, esse fenômeno, tá certo? Então, quando o carro tá dando cabeçadinha, falhamento de vela, geralmente o problema é isso aqui, arco voltaico, tá certo? Solução: substituir vela e cabo de vela. Agora, quando o carro tá sem força, sem dar cabeça nada, mas apenas sem força, aí pode ser desgaste, que no caso é isso aqui, ó. Perceba aqui, ó, certo? Essa aqui é a vela nova e essa aqui é a mesma vela desgastada. Olha o espaço que tem entre o eletrodo aqui, tá certo? Olha o espaço, o desgaste que tem. Essa aqui é a mesma coisa, ó, vela nova, a mesma vela com desgaste. Olha como é que é, tá? Vela nova, mesma vela com desgaste, como é que é? Tá certo, pessoal? Essa vela aqui, ó, tá vendo? Perceba que ela tá bem um espaço muito grande aqui, ó. Tá certo? Entre o eletrodo, um desgaste muito grande. Isso aqui é uma vela de um Celta. Ela é para ser 8 milímetros. Aliás, 8 milímetros não, 8 décimos aqui o espaço do eletrodo, tá? Mas eu tô aqui, ó, com a régua de 8, né? O calibrador de 8 décimos. E ele fica aqui dentro folgado, batendo aqui, ó. Fica folgado. Ou seja, deu tanto desgaste aqui, ó, que a vela ficou folgada. Então, as 4 velas desse carro que eu troquei essa vela tava desse jeito. E o carro tava sem força, não tava dando cabeçada, não tava cortando, não tava falhando, não tava nada. Mas tava sem força. Quando eu troquei vela e cabo, o carro ficou uma bala. Certo, pessoal? Mudou totalmente, ficou outro carro. Tá certo? Então, esse carro que eu troquei, esse Celta, que eu troquei essas velas, quando trocava da gasolina para o álcool ou vice-versa, dava um problema mais feio do meio do mundo. Era uma desgraceira mais feia do meio do mundo. O dono tinha raiva, o carro ficava muito ruim, certo? Ficava sem força, muito ruim mesmo. E quando a gente foi ver, o carro não estava reconhecendo. Quando foi ver, vela e cabo, trocou, o carro ficou, mudou. É outro, agora usa álcool, usa gasolina, tá tudo certo, tudo tranquilo e todo mundo feliz. Tá certo, pessoal? Então, voltando para cá, preste atenção nisso, tá bom, pessoal? Problema de vocês aí, do carro de vocês, vai ser das duas situações que eu falei, vai ser uma das duas. Ou você não está andando, não está tendo paciência de andar e o carro reconhecer, ou se você já rodou muito e não reconheceu, vai ser vela ou cabo de vela, ou som da lâmpada, tá certo? Quem vai resolver, quem vai identificar, se você depois que você rodou não reconheceu, quem vai identificar? Um profissional que trabalha com injeção eletrônica, tá certo? Para verificar vela, cabo de vela, se tiver tudo ok, escanear o carro, passar o computador, passar o scanner para verificar em tempo real, monitorar o funcionamento do sensor de oxigênio, ou do sensor lambda, ou da sonda lambda, que é a mesma coisa, tá bom? Então, gente, era isso aí que eu tenho para falar para vocês, tá? Eu espero de coração que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com esse vídeo. Se eu conseguir te ajudar, por gentileza, deixa seu like, porque pra gente é importantíssimo. A gente ajuda aí com as dicas e vocês nos ajudam com o like de vocês. É uma recíproca, tá bom? Se você tá chegando agora, é novo no canal, por gentileza aí, se inscreve no canal também. Ativa aí o sininho das notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. A gente tá postando vídeo quase que todos os dias, só com informação técnica, tá certo? Informações valiosíssimas que em muitos cursos aí de injeção eletrônica ou de mecânica você não vai aprender isso que a gente tá ensinando aqui. Beleza, pessoal? Mais uma vez, pessoal, meu muito obrigado, tá bom? Não esquece de conferir aí o link que tá na descrição do vídeo, tá? Tem na descrição logo abaixo aí tem um link de um curso de mecânica de automóveis para iniciante. Você pode clicar sem medo e conhecer o curso sem compromisso e ver se é para você, tá bom? Então, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotiva.